cidades inteligentes, desenvolvimento da indústria, bem interessante. Josmária, boa noite. Boa noite, Soraya. Muito obrigada por sua presença, viu? Obrigada a você. Você quer introduzir os meninos aqui, explicar um pouco? Você eu é cheguei de casa, aqui já Soraya. fazendo umas perguntas, assim, né, para entender o grupo. Então... Isso mesmo. Nós temos aqui, então, a professora Tânia, com um grupo de alunos, né, que está dedicado ao hackathon, e também o professor Marcelo Demicheli. Mas nós temos alunos de outros períodos, né, que estão interessados também, que já fizeram inscrição, já participaram, inclusive, do hackathon do Ibracon. Então, a gente entender essa metodologia para se aproximar, né, da expectativa da comissão, e conseguir expressar aquilo que tem sido natural no curso, né, que é a construção de ideias que façam inovações relevantes para a sociedade. Então, fica à vontade, já até iniciei a gravação, tá bom? Boa noite, Josmária, boa noite, professor Demicheli, e também agradecemos muito a Soraya pela disponibilidade. Boa noite aí aos nossos alunos também e alunas. Boa noite, professora Tânia, parabéns pelo Dia do Economista. Obrigada. Você viu que a gente ainda está na comemoração? Mas é uma profissão para comemorar, ainda mais sendo economista e contadora, o mês inteiro. Agora sendo contadora também, Soraya e Marcelo. Nossa! Agora. Então tem muita festa aí, viu? Pessoal, então é um prazer, obrigada aí pelo convite, Josmária, professora Tânia, professor Marcelo, né, que me convidaram aí. Eu faço parte, né, do Hub lá de inovação da ProEx, e a gente tem trabalhado muito a questão das tecnologias sociais. Hoje, praticamente os projetos de extensão da PUC Minas, né, tem esse viés de trazer buscar desenvolver mesmo algo que vai impactar, transformar a sociedade. Então, é nesse sentido que o hackathon foi criado, né, de ali, quem sabe, sair uma tecnologia, sair um negócio de impacto social e até pesquisa também. Então, a gente, dentro, né, do propósito que a gente vem desenvolvendo, a gente queria fazer um modelo de trabalho onde criasse desafios, né? Esse é o primeiro hackathon que a PUC está fazendo, principalmente a ProEx, né, com esse viés aí da sustentabilidade, usando aí os 17 objetivos da ONU, né? Então, dentro da perspectiva que a ProEx já vem desenvolvendo e com esse objetivo também de trazer, quem sabe, né, perspectivas de novas tecnologias, negócios também sustentáveis, de impactos também aí que possam contribuir para a sociedade. O hackathon, a palavra é muito usada, né, mais na área de TI, e ela tem sido adotada, né, alguns termos aí, em termos de nomes, assim, de eventos, né, tem sido adotado pelas áreas como um todo, e então ele significa, né, são desafios com problemas mais complexos que os participantes, então, né, procuram desenvolver, então, soluções para esses desafios. Então, para o processo de seleção, né, do hackathon, são 50 vagas que a gente está destinando, e nessas 50 vagas, os alunos, as equipes, né, são para os alunos da PUC Minas, não tem ainda pessoas externas, né, pode ser da graduação, pós-graduação, pode ser entre áreas, né, multidisciplinar, equipes multidisciplinares também, que às vezes problemas complexos,
as soluções também, às vezes, passam por ser mais multidisciplinar. Então, a equipe pode conter pessoas de mais áreas do conhecimento. E são de 2 a 6 participantes por equipe. Então, o trabalho que a gente vai desenvolver ao longo aí de um mês, mais ou menos, né? Porque agora abre o processo, a gente faz a seleção, os 10 empreendimentos, ideias, né? As 10 ideias e problemas colocados, a gente vai trabalhar aí um mês com lives, assessoria, na estruturação dessas ideias. E aí, então, eu estava comentando aqui, né, que vocês estão aí com um grupo de pesquisa voltado também para cidades inteligentes, a questão aí também do desenvolvimento local, regional. A gente, um dos parceiros é a FIENG, que tem o interesse, né, de estar fomentando esse desenvolvimento da indústria, das cidades, territórios, e está muito em cima, né, do que vocês estão pensando para cidades inteligentes, no que eles estão buscando também desenvolver. Então, isso é muito bom, porque os parceiros, eles estão nos apoiando, vão trabalhar com a gente com as lives, com as mentorias, no sentido de ver também, né, essas tecnologias que possam surgir, e também negócios, né, porque o Sebrae também vai estar, o IBF também um parceiro que vai estar com a gente, e então vai ser bastante interessante, nós estamos bastante animados. Agora, quanto à metodologia, essa metodologia ela vai seguir, para o processo de seleção, a gente pediu, então, que as equipes identificassem um problema, né? Esse problema é uma dor, que vocês vão identificar aí na sociedade, né? Aí, pensando nessa ODS aí que vocês estão pensando aí das cidades, no desenvolvimento, então, localizar essa dor e, a partir dessa dor, justificar bem essa... Então, nos processos de seleção, é interessante justificar bem essa dor, né, da necessidade de uma solução, e aí apresentar uma solução plausível, sim, que ela esteja factível, não, ainda é só uma ideia, não é uma solução completa, porque nós vamos trabalhar com vocês os processos para montar aí a estrutura da finalização dessa ideia, né, num negócio, uma tecnologia. Então, cabe, o processo de seleção, ele tem que ter muito claro, né, esse problema, a justificativa do problema, a identificação aí de uma possível solução. E quando a gente fala de um MVP, o MVP, a palavra é usada também aí no meio da modelagem, né, de negócio, dentro dessa perspectiva aí, bem da área de inovação e tecnologia. Ele significa, né, que é o mínimo produto viável. O que a gente fala para os alunos, né? Seria uma menor fração dessa solução sendo testada. Ele existe, né, foi criado como uma forma de teste. Há muitos anos atrás, a gente criava as coisas, mas não testava, né? Eu orientei por anos planos de negócio. Aí a gente ficava fazendo aqueles planos gigantes, né? E hoje a gente está num mundo muito dinâmico, muito de muitas incertezas, que as mudanças são muito rápidas. Então, foram criadas novas ferramentas que a gente utiliza para fazer testes. E o MVP, então, é uma condição, uma ferramenta, um pensamento assim, que a gente utiliza, né, que é uma menor fração desta solução a ser testada. Então, eu vou compartilhar aqui, vou ver se dá aqui para compartilhar com vocês. Eu vou usar um pouquinho aqui dos slides, mas a intenção, gente, não vou usar só para
conceituar um pouquinho e mostrar os tipos de MVP que a gente tem e por que a gente escolheu o MVP Fumaça, né, e o que ele é. E eu vou abrir perguntas, assim, que eu acho que é mais dinâmico e mais rico vocês interagirem aí. Eu vou pegar aqui. Então, como eu falei, é uma nomenclatura aí de fora, né, MVP, que é esse mínimo produto viável, né, que é a menor fração que eu consigo ver dessa solução. Então, na solução, ele tem, né, o objetivo de validar a ideia ou essa solução diante do público. Então, eu posso validar o conceito, eu posso validar o público, eu posso criar também eu posso validar um protótipo ou uma forma de utilizar essa solução, né? Então, o MVP tem essa função de validação. A ideia principal é permitir, então, os clientes ou o potencial público-alvo que aquela solução está trabalhando, né, se propõe a trabalhar, a desenvolver, né, resolver o problema daquele público, né, a fim de criar ali alguns parâmetros de avaliação de performance. Então, para ver se o conceito dessa solução é adequada, né, atende mesmo a esse público, se o público mesmo está interessado por essa solução ou não, ou se tem que fazer um trabalho de entendimento. E mais à frente, né, mais especificamente, podemos até testar protótipos de uso de tecnologia, podemos fazer testes também. Então, a gente tem, como eu falei, são mecanismos para coletar respostas, né? Ele pode ser considerado também instrumento de pesquisa, de validação de conceito, de hipótese, de público, de tecnologia, para ajudar nesse desenvolvimento desse projeto de uma maneira bem mais rápida do que fazer um projeto todo grande, todo cheio de detalhamento, e depois o conceito público, as hipóteses colocadas, a própria tecnologia não é tão adequada. Então, é para isso que a gente usa desse conceito do MVP, e aí a gente tem alguns tipos, né? A gente tem um MVP protótipo, que o nome é bem comum e próximo, né, do que vocês conhecem, né? O protótipo, ele vai simular, por exemplo, se eu vou fazer um aplicativo, então eu vou fazer um mock-up, eu vou fazer um protótipo daquele aplicativo, as telas, a navegação daquele aplicativo. Se eu vou fazer uma tecnologia que é uma base de dados com cruzamento de dados. Então, vou ter que criar um site para fazer esses cruzamentos mínimos. Então, o protótipo, ele pressupõe um MVP mais robusto, que vai ter uma tecnologia mais aportada ali para fazer os testes. O MVP Concierge já ele está muito mais ligado à pesquisa mesmo. Ele está ligado, quando você escolhe um público que é bem formador de opinião, e esse público, ele é o primeiro público que você vai pedir para que ele faça uma avaliação, que pode ser por meio de um focus group, que é uma técnica de pesquisa de grupo, né? Que você coloca ali pessoas que você escolhe e que você joga uma questão e há uma discussão sobre ela. O MVP Fumaça, que a gente adotou, que o MVP Fumaça é quando você tem uma aplicação de mercado. Então, você pode fazer um site, um blog, qualquer
recurso de divulgação, né, que você vai compartilhar ideias, vai fazer por exemplo, pode fazer um Instagram, né, uma página numa rede social e criar enquetes. Você pode criar... Então, é um recurso que você vai disponibilizar mais pessoas para criar uma interação, discussões e avaliação sobre determinada ideia. Então, o MVP Fumaça, é o que nós estamos adotando, porque ele é mais simples, ele tem um objetivo de teste de público, ele tem um objetivo de teste de conceito. Então, está mais no público e no conceito, tá? Diferentemente do protótipo, que está mais na tecnologia, no desenvolvimento desse conceito dentro de uma aplicação. Então, é no nível mais simples mesmo que a gente está pedindo que essa ideia seja testada, colocada, né, em o grupo que está pensando na solução. Então, aquele problema daquele grupo que vocês identificaram, eu vou fazer um teste de alguma forma, ou por meio de uma página numa rede social, ou por um blog, ou mesmo outro recurso aí pela internet, que você tem uma abrangência maior, né? E trazer ali alguma discussão, ou até mesmo uma avaliação, o que as pessoas pensam, o que elas necessitam, quais seriam as dores, né? Enquete em rede social é muito comum a gente usar, e tem uma performance muito rápida de resposta. E esse tipo de resposta, ele te dá a visão de engajamento, ele te dá a resposta, né? Ele te traz questões também que seriam interessantes a gente perceber e ouvir sobre a solução que a gente está criando. O MVP duplo é quando eu tenho mais de uma solução, eu combino, por exemplo, o protótipo, o fumaça com o protótipo. Geralmente a gente combina, né? O fumaça, eu faço o maior número de pessoas, aí eu seleciono esse grupo de pessoas, faço um concierge, depois eu aplico dentro de uma tecnologia. Então, o duplo é isso, é quando eu uso mais de um tipo de MVP para conseguir respostas mais plausíveis e que vão validando a solução. E o mágico de Oz é mais complexo, é quando eu tenho, principalmente, plataformas, quando eu tenho que interligar, interagir vários públicos com propostas diferentes, tipo o Uber, né? Interage o motorista, interage o usuário, e tem ali uma plataforma sendo uma mediadora. Então, o mágico de Oz é quando eu vou usar de uma maneira mais complexa, né? Interações entre públicos mediados por tecnologia. Então, eu vou parar aqui, eu não vou entrar em detalhes, mas o ideal né, não sei assim, se ficou claro o que seriam os MVPs, né, o que seria o fumaça, as ideias que vocês poderiam ter de teste usando esse MVP. Uma coisa muito próxima de vocês são as redes sociais, né? Dependendo do público, vocês podem criar uma conta dentro da conta de vocês, e a partir daquela conta fazer alguns conteúdos e aplicar ali, fazer enquetes, né? Quiz, para que vocês possam ter respostas sobre o que vocês estão buscando entender, né? Sobre a solução, sobre o conceito dela, talvez até né? Se o público está reagindo, se você teve uma boa audiência. Então, se você teve uma boa audiência, assim, você já está vendo questão de validação de público. Se você tem uma interação, respostas, você já pode ver também a questão das hipóteses, conceito. Então, é simples, né? O processo, na verdade, para a inscrição, ele é simples. O que nós vamos fazer nesse mês, que é um pouquinho, vai tornando um pouco mais complexo, mas a gente vai criar aí
as mentorias, as lives, vão trabalhar um pouco também as ODS, né, com esses parceiros, para que vocês entendam mais e até tenham mais ideias, assim, na hora de interagir uma ODS com a outra, para chegar lá no final, vocês terem condições de apresentar um pitch com uma solução, assim, mais robusta. Então, a ideia é essa. Aí, depois, a gente tem mais mentorias de prêmio, tem a possibilidade da aceleradora, tem a possibilidade do Sebrae. Eles hoje, também tive uma reunião com o Sebrae hoje, eles estão estudando lá um prêmio de modelagem de negócio, também além das mentorias. Então, imagino que seja bem bacana e que seja interessante para vocês. Então, eu vou abrir a palavra para vocês, para a gente, né? O nosso tempo, ele não preparei coisas tão assim, robustas, até porque a inscrição é muito simples. A ideia é ter, na verdade, argumentos, né? Eu acho que mais qualquer coisa é argumentos, tanto para apresentar o problema, como para apresentar uma possível solução. Essa solução ela vai ser modelada, então ela pode mudar, né, da seleção para o final. Eu acho que ficou bem claro, professora Soraya. A única coisa que eu queria entender, que eu estou um pouco perdido, com a professora Tânia e com o professor Marcelo, a questão da atividade do projeto, né, do artigo, enfim, que a gente está participando. Eu não entendi muito bem como que vai ficar a distribuição dos temas e se eles já têm em mente definido quais temas, ou, por exemplo, a professora Tânia falou que vai ser sobre as ODS. Eu vi que o professor Marcelo é sobre sustentabilidade e inovação, mas ele vai, né, entrar nessa parte de ODS ou é outra parte de sustentabilidade? Eu só nessa parte, mas que eu não consegui entender, mas a parte do MVP ficou bem claro e bem interessante aplicar isso na pesquisa, né, que a gente vai se aprofundar aí. Soraya, eu posso responder de uma vez, Soraya? Já fique à vontade, porque aí é a dinâmica mesmo de vocês, né? Que como vocês estão estruturando. Aí eu só queria dizer o seguinte, que de fato, a gente já adotou um ODS, mas dentro da distribuição, a gente pode trabalhar a sustentabilidade também, né? Porque a proposta das cidades inteligentes é que tem a inovação e sustentabilidade. Então, assim, mas tem ODS que são mais precisas, né, Soraya? Que já entra na questão da inovação tecnológica, a serviço, né? Então, a gente vai estruturar isso de acordo também com o interesse do grupo. Por isso que a gente está fazendo uma reunião de alinhamento, né? Porque a gente vai fazer um subgrupo ainda com as chamadas para vocês, né? Porque essa fase, né, do hackathon, vocês podem observar que ela tem um desafio, e nesse desafio a gente depois vai continuar elaborando o nosso projeto de pesquisa, né? Então, como bem disse a Soraya, isso é uma parte da nossa inserção no grupo de pesquisa. No final, realmente, a gente vai escrever um artigo, então a gente vai elaborar um projeto de pesquisa e submeter também em pesquisa voluntária, né? Que é um programa aí da PUC. Então, de toda forma, nós vamos ter um produto final aí da nossa disciplina, tá? Só para vocês observarem que esse percurso do hackathon e as metodologias que a Soraya apresentou, né, que são os caminhos, né, Soraya, tanto para a apresentação quanto para a validação, eles vão ser incorporados pelos nossos grupos de pesquisa. Então, acho que nesse sentido, né, até a professora Josmari, se ela puder esclarecer mais um pouco, se tiver algo, né, a mais, mas, de fato, a gente tem um produto científico no final do nosso curso. E ele pode ser dentro das modalidades que a gente tem aí, né? Para validar toda a pesquisa científica desenvolvida aí durante o semestre, tá? O hackathon é um percurso que inclusive, vai dar muita vitalidade para os nossos grupos, né? Assim, e socialização também, né, Soraya? Essa relação dialogal com a sociedade, com as instituições, tanto financiadoras como promotoras de políticas, né, seja no âmbito empresarial público, né,
Então, acho que é um refresco, assim, e agradeço muito, viu, Soraya, pela sua abordagem aí. Não, acho que agora ficou bem claro, professoras. Ficou? Não, agora deu para entender, né? Então, dentro do trabalho de pesquisa que a gente tem, né, o Hackathon ele faz parte do trabalho de pesquisa, então a gente vai implementar essa ideia ao longo do semestre, e o Hackathon ele é como se fosse um braço assim para ajudar no trabalho de pesquisas que a gente vai desenvolver, e também vão ter outros subgrupos de temas que a gente também pode desenvolver em paralelo com isso. Então, a gente pode falar de ODS, a gente pode falar de normas de sustentabilidade, a gente pode falar, enfim, de ESG e tal. Sim, claro. Então, é uma pesquisa que está envolvendo o Hackathon aí também. Não, agora ficou super claro. Ok. Hoje... Opa, Josmara. Queria agradecer, Soraya, pela oportunidade, professora Soraya, nossa professora premiada, né, que teve uma experiência aqui semestre passado muito relevante. Quando ela fala tecnologia social, né, professora Tânia, a gente está falando não só de aplicativos, né? Sim, sim. Porque às vezes tudo que tem de tecnologia é um aplicativo, né? A gente sempre pensa assim, mas são métodos, processos, né? Meios de solução. Então, integração de bases de dados, como o Gabriel mesmo já participou do hackathon do IBRACON com a gente, né, na perspectiva ESG. E aí, esse é um momento realmente em pesquisa, a gente sempre tem aquela pesquisa que é de ciência, inovação e tecnologia, né? Então, esse é o escopo desses 2 grupos de estudos em pesquisa acadêmica, que são pesquisas para prover soluções, né? Então, a observação, a indagação do que se deve estudar está na proposição de algo que venha favorecer, aprimorar. E é o que a gente considera, como vocês sabem, a gente trabalha no curso com a taxonomia de Bloom, né? E aí, o nível de performance mais avançado que a gente tem é quando tem a criação, né? Então, vai fazer a criação e avaliar essa criação. E esse é o processo que a gente tem visto nas entrevistas. Então, hoje, um processo de seleção, que até uma das nossas formandas deste semestre me cumprimentou aquele dia, Soraya, que a gente estava na formatura, ela falou comigo, olha, professora, eu terminei o desafio da UI e eu fui selecionada. Ela passou 2 meses resolvendo um problema de uma cidade, para que ela tivesse fazendo um plano, né, ações, convergências, e a partir desse desafio que a UI mensurou o perfil dela, para ver se ela era apta ao processo de admissão, né? Então, ela migrou de carreira, assim, agora, no dia da formatura, ela me contou, ontem eu recebi a notícia, e já está começando como trainee lá. O Gabriel já é da auditoria, né? Sabe muito bem como é que está sendo esses processos. Então, é o que a gente percebe a necessidade, não somente para uma perspectiva assim, do pensar, mas para capacidade de inserção no mercado de trabalho também, né? Que é saber fazer o pitch, saber contar a sua ideia, ter algo que tenha viabilidade, né, nas argumentações, concatenação de ideias, né, professor? Justificar, né, a relevância de identificar esse problema, essa dor, é tão difícil às vezes, né? A gente vê tanta coisa e fala assim, fica perdido, né? Então, identificar por meio de informações, se vocês já trabalharam, né, com bases de dados, já facilita muito, principalmente a questão aí das cidades, vocês têm muitas bases já disponíveis, né? Vocês podem partir dessas bases para justificar o problema. Problema de saúde, a gente tem muito problema da saúde bucal, a gente tem muito problema aí na área também de infraestrutura, né? Como eu falei, a FIENG está aí um dos pontos de desenvolvimento dela da infraestrutura das cidades, do desenvolvimento local, do emprego, né? Questão do trabalho digno. Então, você tem bastante literatura, de dados também disponíveis para localizar um problema, justificar e pensar aí, como a Josmara falou, né? A questão da criação a partir
de problemas, hoje todo profissional quase que é cobrado, né? A gente ter essa habilidade aí de ter habilidade de pensar, né? Um pouquinho mais estratégico, um pouquinho mais amplo. Por isso que está todo mundo junto, né? Quando a gente fala de ODS, fala de ESG, fala de... tudo está, né? São conceitos que se integram muito bem. Vocês vão ver aí, né? Quando começarem a estudar, preparar, são conceitos muito integrados, que não estão muito associados. Soraya, eu acho que para a gente ficou bem claro, sabe? Então, agora a gente parte para a segunda etapa, que é fazer reunião dos subgrupos, né? E também com uma definição mais estreita em relação ao tema e o problema, né? Que cada subgrupo vai tratar. Eu estou, assim, te agradeço, e que eu acho que na condução aí com nossos alunos, aí a gente vai ter condição de fazer a inscrição, né? E espero que com êxito, né? Se Deus quiser. Vamos estar aí, a gente né? sempre está super animado. Né? Professora Tânia, eu queria aproveitar aqui, inclusive a presença da professora Soraya, e comentar que nós fizemos, né? Estamos vivendo a Olimpíada Contábil. E a Olimpíada foi a produção de um vídeo de 2 minutos falando justamente o desafio é esse. Você tem que identificar uma política pública, né? Aí lá falava, né, uma solução que possa afetar a sociedade, que esteja vinculada à ODS. Então, os grupos que participaram e foram publicados ontem nas redes sociais, eles falam sobre o Inova Simples, eles falam sobre saneamento, são soluções que você pode aprimorar para e alinhado às ODSs. Ele é muito o tema do hackathon. Por esse motivo, eu queria recomendar que cada um aqui que vai viver essa experiência, digite lá no Instagram o hashtag Olimpíada CFC Jovem, até coloquei aqui no chat, e procure nos rios, porque lá você vai conseguir achar, né, os vídeos recentes. E eles são já instrumentos muito importantes para conseguir ver o que foi produzido, os comentários das pessoas, né? Então, a partir de ideias já da contabilidade, porque às vezes você tem uma ideia e fala assim, como a contabilidade está conectando comigo nisso, né? Isso é importante, né, Josmar? Isso é muito importante, né, Josmar? Lá eles já fizeram esse trabalho. Então, só mostrando aqui, ó, vai no Instagram, digita Olimpíada CFC Jovem e manda localizar no Rios, né? Rios. E aí você vai ver todos os que estão, ó, participando como estudantes e fizeram, inclusive alunos da própria PUC que estão participando, tá? E eles falam, justamente aqui fala do Inova Simples, que é o Highlander, que é aí do Coração Eucarístico, tá? Então, aproveitem essa oportunidade. Outra informação importante que eu queria aproveitar que a professora Soraya tem um projeto com Ideias Lab, que é de assessoria para organizações contábeis. Quando a gente fala das organizações contábeis, a gente pega várias ODSs, Instituições pela Paz, pega a outra que é articulações, né? A gente trabalho decente, porque como o contador ele trabalha com uma plataforma de empresas, ele já é um hub potencializador. Então, uma ferramenta de apoio gerencial, uma orientação fiscal aos clientes dele, já é um diferencial. Mas a professora Soraya ainda é mais especializada nisso, porque ela tem uma equipe de pessoas que dá mentoria para quem quer aprimorar a cadeia de valor do seu negócio, né, professora? Podia falar um pouquinho sobre isso? Posso. A gente vai começar as novas turmas, né, que se chama Contabilidade Empreendedora. A Contabilidade Empreendedora, esse programa que a gente, né, conseguiu, semestre passado a gente implantou, foi muito bacana quem participou,
que é trazer algumas discussões de negócio. Então, o que está surgindo na contabilidade, quais os caminhos, novos negócios, modelos de negócio, e dentro disso, né, também, se eu já tenho um negócio, também eu posso vir para ver como que eu posso atualizar. A gente tinha alunos que que eram egressos no semestre passado, participaram, né, que trouxeram aí, eles estavam criando de um escritório e iam passar para o serviço de EPO. Então, bem interessante, assim, as discussões que vinham em cada dia. Então, os encontros vão ser nas quintas-feiras, de 18 às 19 horas, antes da aula, que eu dou aula na Contábil aqui em Corel, nas quintas-feiras, então a gente faz nesse horário, assim, que a gente está saindo do trabalho mesmo, vou dando algumas ferramentas, vou trazendo alguns insights aqui de negócio. Então, tem aí até a montagem mesmo do negócio, a parte financeira, o que é legal, o que não é, como que deve ser. São 12 encontros que a gente tem ao longo aí do semestre, só nas quintas-feiras, no horário de 18 às 19 horas. Chama Contabilidade Empreendedora. E aí serve para tudo, para quem já tem um negócio que atualizar, modernizar, né? Tem a contabilidade sofrendo muitas mudanças, quem quer abrir um negócio, ou quem já teve um negócio e quer reestruturar, então aparece de tudo lá. E sendo convidados, né? A gente vai mandar o link para inscrição, ainda não está pronto, não, mas a gente vai mandar os links, fazer as comunicações. Eu vou mandar pela Josmária, acho que chega mais rápido em vocês. Então, e a ideia, né, professora Soraya, tem aí vários familiares na área contábil, ela está vendo a nossa transformação digital. Eu compartilho aqui também no chat, aproveitar uma live que a gente fez no Conselho essa semana passada, que o Roberto Dias Duarte comenta muito sobre os novos mercados que a IA generativa trouxe para o contador. Se o contador vai conseguir vender GPTs, né, como está surgindo de tributário, de tratamento de informação. Então, é algo instrumentalizado. E quando a gente, então, perfila o modelo mínimo viável, né, justificando a presença do contador naquele setor, potencializando para que possa promover o desenvolvimento econômico, não tem como não justificar uma ODS ali, né? Realmente só construir essa linha. Só para dar essa ideia de que às vezes fica falando assim, mas o que a contabilidade tem a ver com isso? E às vezes o produto contábil, né, é justamente a resposta para a ODS. O convite, inclusive, é para você mergulhar um pouquinho nas metas, porque as metas, elas conseguem dar para a gente alguns olhares mais aplicáveis do que eu posso fazer, né? E é só digitar metas das ODS, não é isso? Lá no material, assim, que está disponível na internet, e você vai até usando o chat GPT, modelando sua ideia, pensando, né? Mas essa live em particular, eu achei ela muito importante, porque ele fala sobre o time da IA generativa, né? E como que o contador pode ser, assim, ter novos negócios nesta oportunidade de interação. Então, é isso, gente. Queria lembrar também dos NAFs, que os NAFs eles estão conectados. Os NAFs são pontos de apoio, então, qualquer melhoria que você traga para o processo do fazer do NAF, ele pode ser um produto para o hackathon, né? A gente tem agora uma demanda da Receita Federal para trabalhar com as organizações da sociedade civil, e elas carecem muito de apoio mesmo, né? Então, assim, de repente também ver uma demanda que seria o próprio aprimoramento do NAF, no seu atendimento, na sua forma de atingir a comunidade, né? Alcançar a comunidade, gerar voz e sensibilização, pode gerar uma solução de negócio também.
Então, é As isso. organizações não governamentais também, elas são muito desestruturadas, né? E até por isso elas têm muitos problemas fiscais, têm problemas de natureza. E os impactos que ela traz são muito benéficos, né? Talvez como que o contador pode atuar na estruturação desses negócios, nesses organismos, né? As cooperativas. Isso mesmo, realmente, é por aí, né? Fazendo crowdfunding, né? Tem tanta opção, né? Que pode ser da captação de receita, pode ser da prestação de contas, né? O aperfeiçoamento de processos, como está agora essa questão toda aí da contabilidade eleitoral. Então, assim, tem muitos aspectos que... E aí, a partir dessa entrada, né, professora, o grupo vai recebendo o resultado dessa estratégia, né, de você contar a sua ideia, é a universidade se dedicar à sua ideia, dando uma mentoria ao final. Que a premiação é essa, né? É receber. Mas antes da premiação, o processo do mês de setembro todo, a gente vai fazer lives e mentorias. Então, como que ele, a partir dessa ideia base, como é que ele desenvolve um pouco mais para tornar essa ideia talvez um pouco mais robusta, até quem sabe virar aí uma tecnologia ou uma proposta a ser mais desenvolvida, né? Acelerada. Aí pode procurar um acelerador, o próprio PUC-TEC, ou a gente mesmo, que vai ter o resto das mentorias, né? O Sebrae, o FIENG, tem o FIENG Lab também. Ótimo, perfeito. Mais alguma ponderação, gente? Josmária, para mim está tudo certo. Perfeito. Eu acho que está claro, né, para os alunos, né, que como a gente espera sempre da Soraya, ela é clara, objetiva. Está ótimo, né? Concreta. Então, tá bom, gente. Uma ótima noite. Então, desejo ótimas ideias, um semestre sensacional. Boa sorte para você, viu? Espero encontrar com vocês lá nas mentorias. Um abração. Tchau, tchau. Obrigada. Gente. Obrigado, até logo. Nos vemos nas nossas reuniões, tá?